for ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, com bastante alegria, vamos receber o pastor Júlio, que vai estar pregando a palavra em nome de Jesus. Vamos receber os céus do Senhor, aplaudir Jesus muito forte. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Boa noite, meus queridos, que a paz esteja com todos, amém? Podem sentar, povo de Deus abençoado. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos nesta noite chuvosa, meio fria, meio calor, às vezes mais frio que calor, mas o importante é que Deus está cuidando de cada um de nós. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir essa noite, meus irmãos, a palavra no livro de Isaías, capítulo de número 9. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 9. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Irão pela oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando mais e mais a vida do pastor Irão, em nome de Jesus. De toda a igreja abençoada. Amém? Hoje é dia 23. Amanhã já estamos entrando no Natal, é verdade. É que aqui os irmãos não têm costume de comemorar o Natal dia 24, né? Só no dia 25. Mas lá em São Paulo é costume nosso sempre comemorar o Natal no dia 24. Dia 25 para nós é um dia como se fosse quase que normal. A gente comemora, obrigado, Deus abençoe. A gente comemora sempre assim no dia 24, os cultos e tal. Glória a Deus. Esta noite eu quero já falar sobre isso, já que nós vamos entrar no Natal e podemos dizer que amanhã já é Natal, então eu vou falar sobre Natal. Amém? Isaías capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7, está escrito assim na palavra: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Só até aqui, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, abençoe nesse minuto que nós vamos ouvir a Tua palavra. Abençoe a todos, cada familiar, cada vida de cada um dos que ouvem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra esta noite é: qual é o sentido do Natal? Qual é o sentido? É lógico que o pastor vai falar sobre isso, ainda vai ter o Natal que é amanhã dia 24, depois dia 25 e por aí vai. Mas como a minha oportunidade é hoje, eu vou falar hoje. Amém? Eu quero falar esta noite, irmãos, porque na cabeça de muitas pessoas o Natal é apenas dia de festa. E é dia de festa. É dia de alegria, dia de ganhar presente, a hora que todo mundo mais gosta. Eu lembro quando eu era criança, tinha 3 datas que eu amava demais: meu aniversário, que eu ganhava um presente; dia de Natal, que eu ganhava um presente; e dia de Ano Novo, que eu brincava com meus amigos com os presentes que eu ganhei. Então, Natal, dia de aniversário e Ano Novo são 3 datas que na infância de quase todo mundo aqui eram os melhores dias para se viver. Na verdade, irmãos, o Natal é muito mais do que uma comemoração, é muito mais do que uma simples festa, é muito mais do que ganhar e receber presentes. A palavra Natal, irmãos, se nós formos buscar o significado desta palavra, ela vai nos levar ao entendimento que se refere a nascimento. Nascimento. E no Natal nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. É o dia, irmãos, que Jesus veio à terra. Eu não sou contra a pessoa dar e ganhar presentes, isso aí faz parte do ser humano. Tanto é, irmãos, que a Bíblia é tão poderosa, tão tremenda, que a Bíblia diz no livro de Provérbios que você aplaca a ira da pessoa quando você dá um presente a ela. Quando você dá um presente para alguém, você quer ver uma pessoa ficar boa com você? É só você dar
alguma coisa para a pessoa. Quando você dá alguma coisa para alguém, a pessoa, ela ama mais, ela fica mais tranquila, fica mais sossegada. Até porque quando alguém ganha alguma coisa, a pessoa vai receber com alegria. Ninguém recebe nada com raiva, com cara fechada. Mas eu quero, irmãos, entrar na Bíblia Sagrada, entrar na Palavra de Deus, para te mostrar qual é o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o verdadeiro sentido desta festa? Lembrando, irmãos, que o Natal ele é tão importante. Ele é a data, irmãos, aonde uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, é lembrado no mundo inteiro. Você sabia que ninguém neste mundo tem uma data tão importante como Jesus? Nenhum líder, nenhum jogador de futebol, ninguém tem uma comemoração mundialmente assim falando. É claro que quando tem um artista famoso, alguém famoso que faz aniversário e tal, é lembrado, as pessoas comentam na internet e tal. Mas uma pessoa que além de ser lembrado, é o feriado, que é o feriado no mundo inteiro. E esta pessoa é tão importante, irmãos, que a partir do nascimento começou a ter a contagem dos anos. Porque, por exemplo, nos tempos de Jesus, nós falamos o quê? 2000 anos atrás. Porque nós contamos 2000 anos que Jesus veio a este mundo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Abraão, a gente fala, eu não estou lembrado agora quantos anos faz Abraão, né? Mas vamos imaginar que foi 6.000 anos. Nós falamos o quê? 6.000 anos atrás. No caso, antes de Cristo, seria mais ou menos o quê? 4.000 anos, porque Jesus veio a 2, então falaríamos o quê? 4.000 anos antes de Cristo. Então, irmãos, nós contamos antes de Cristo e depois de Cristo por causa do nascimento de Jesus. Nós lembramos do Natal porque lembramos de Jesus. E uma coisa, irmãos, que fica indignado quando eu vejo isso, e você com certeza vê isso na televisão também, é que muita gente lembra de Jesus de uma forma meio apenas metafórica. Oh, o menino Jesus lá na manjedoura, o menino Jesus, coloca o Jesus como se fosse um bebezinho, indefeso, coitadinho. Oh, o menino Jesus não é apenas um bebê que estava ali, irmãos, era Deus encarnado, era Deus que veio à terra, era Deus que estava ali presente para salvar a humanidade, para cumprir a promessa. Qual promessa? A promessa da salvação, irmãos. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 6, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquele bebezinho era o próprio Deus. E eu falo era, não é no sentido de menosprezar, dizer que ele não é. Eu falo era no sentido do passado. A gente erra quando a gente vai citar às vezes alguns versículos da Bíblia, e a gente usa muito o termo era. E era uma coisa relacionada ao passado. Aqui eu posso usar o era porque falamos do tempo passado. Tempo passado. Não que Deus é passado. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Não é Jesus Cristo é o mesmo ontem e será. Será é aquilo que não é aquilo que ainda vai ser. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, isso não tem será, não é ou talvez, ele é. Aqui eu estou usando esse termo porque estou se referindo ao passado. E aqui o próprio versículo está dizendo, e o seu nome será. Agora por quê? Porque aqui está no tempo de Isaías. Aqui é quase 2000 anos antes de Jesus nascer. Então ele fala, será porque ainda vai ser, ainda não havia chegado esse tempo da promessa, mas chegou. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo de número 1, se você quiser acompanhar comigo os versículos que eu vou ler esta noite, vou ler alguns versículos. Eu vou começar com Mateus, porque não tem como falar de Jesus sem ler Mateus, sem ler o Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, o versículo de número 18. Pulando essas genealogias, Mateus capítulo 1, versículo 18, vai falar do nascimento de Jesus, até o versículo 25. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando-se ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado, é do Espírito Santo, que está gerado é do Espírito Santo, e dará luz ao filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Jesus apareceu para Maria, ou melhor, um anjo apareceu para Maria e falou: Maria, você vai ter um filho, e este filho será o Deus Todo-Poderoso. Começou com Maria, e Maria recebeu aquela palavra, ela gerou aquele menino. Isso não quer dizer que eu tenho que adorar Maria, claro que não. Maria apenas trouxe Jesus ao mundo. Quem deve ser adorado sempre é Jesus, e apenas Jesus. Aleluia. Mas acontece, irmãos, que José ficou meio assim, porque naquela época, irmãos, uma mulher que ela tinha um filho antes de se casar, era um sinal de grande pecado, até possível a morte, apedrejamento e tudo mais. Mas José entendeu que aquilo que aconteceu com Maria foi um projeto e um plano de Deus. Para que esse projeto e para que esse plano? Para salvar o mundo inteiro do pecado, da morte, do inferno e da perdição. Irmãos, Jesus veio a este mundo, nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para abrir a porta do céu para nós. Aleluia. Aleluia. Emanuel, Deus conosco, aleluia. Ele está com você, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida. Quando você dobra o seu joelho e você está sozinho orando, falando: Deus me ajude, Senhor me dê vitória, Senhor me dê bênção. Quando você ora a Ele, Ele te escuta, porque Ele é Deus contigo, aleluia. Agora vamos ao capítulo 2, ainda falando da vida de Jesus. Versículo 1 em diante, Mateus capítulo 2, versículo 1, até o versículo de número 11. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido, eu vou ler rápido para ganhar tempo, tá? E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que vimos que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, os congregados, todos os príncipes e sacerdotes, e os escribas do povo perguntou-lhe: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-se exatamente deles acerca do tempo que estava-lhes e lhe aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também o vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muita grande alegria, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O texto fala, irmãos, aqui na palavra do Senhor, que os magos, eles estavam no deserto, e eles ouviram falar da profecia que Jesus haveria de vir. Eles foram conversar, o texto fala que eles foram conversar com o rei Herodes sobre o nascimento de Jesus. Herodes ficou perturbado, o texto fala, perturbou-se. Por quê? Porque ele era rei, e como rei, ele não queria perder o seu reinado para ninguém. Irmãos, o mundo é mau e cruel. O mundo não quer perder a sua oportunidade. O mundo não quer perder você para ele. O mundo não quer perder você para Jesus.
Quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, que o diabo olhou para Jesus e falou assim: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Por quê? O mundo é do diabo? Claro que não. Este mundo sempre vai pertencer a Deus. O mundo sempre será de Deus. O mundo todo é de Deus. E às vezes a gente vê, por exemplo, os crentes que falam assim: eu não vou em praia porque praia é um lugar pecaminoso. Ué, mas foi Deus que criou a praia. Eu não vou em tal lugar porque aquele lugar é assim. Irmãos, o mundo todo é feito por Deus. Eu estou falando de lugares que tem coisas erradas. Eu estou falando da natureza, amém? E tem muita gente que é tão religiosa que vai ali na praia, porque a praia é pecado, a praia é isso e não é nada demais. A praia é um lugar maravilhoso. Tomara que aqui tivesse uma praia, né? Nem que aqui não tem pra gente ir, né? Mas, irmãos, Deus criou tudo. O diabo falou que se prostrado você me adorar. Por quê? Porque através do pecado ele está tragando as vidas, destruindo as vidas. Então o rei Herodes, ele pensou que vou perder o meu lugar para este rei. O texto, se você prestar atenção na leitura, diz que até os judeus, os sacerdotes, todo mundo ficou perturbado no versículo 4. Porque até os religiosos tremeram Jesus, perturbaram-se com Jesus. Sabe o que nós aprendemos aqui no versículo 4? A religião nunca vai explicar Jesus como você deve aprender. Ser religioso, você não vai aprender Jesus como deve aprender. Até porque nós estamos entrando no Natal, e no Natal, todo mundo só lembra de Jesus este ano. Jesus só é reconhecido este ano. O ano inteiro é a pessoa xingando, é a pessoa falando palavrão, é a pessoa menosprezando, desprezando o pai, desprezando a mãe. Mas quando chega Natal, Jesus é aquela coisa toda assim, meio que religiosa, irmãos. Jesus tem que ser lembrado dia 25, dia 26, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tem que ser lembrado o ano inteiro, todo dia, irmãos. E eu tenho certeza que você, como servo e serva de Deus, todo dia da sua vida você lembra de Jesus. Porque você não é religioso, é porque você o adora, você o serve, você o ama. E quem serve a Jesus, lembra de Jesus em feriado, em não feriado, em dia de semana, em final de semana, no calor, no frio, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, em todo tempo. O verdadeiro servo e servo de Deus sempre lembra de Jesus. Jesus não sai da sua mente. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. O texto fala, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor mostra que eles queriam ver, eles queriam encontrar Jesus. Versículo 9 diz: porque vimos do Oriente, nós vimos ele, nós podemos ver aonde ele está, vimos a sua estrela, eles foram guiados por uma estrela. Meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa: a estrela é Jesus, quem brilha é Jesus, quem aparece é Jesus, quem traz a luz é Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará mais em trevas, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Vamos avançar um pouco a leitura, vamos sair de Mateus e vamos agora até o livro de Lucas, capítulo de número 2. Até recomendo a você, leia depois Mateus, Marcos, Lucas, João. Glória a Deus. Infelizmente, os filmes bíblicos de Jesus só passam agora no fim de ano, né? Podia passar o ano inteiro. A televisão, o ano inteiro, você fica passando coisa ruim. Quando chega o final de ano, passa o filme de Jesus. Podia passar o ano inteiro para as pessoas entenderem quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é muito poderoso, glória a Deus. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Agora falando do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu o decreto por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirilo, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia de dar à luz, e deu à luz
a seu filho primogênito, e o envolveu-se em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. O texto fala que Jesus, ele nasceu naquele lugar, naquela manjedoura. Irmãos, Jesus, ele nasceu o dia mais maravilhoso da humanidade, o dia em que Jesus veio a esta terra. No Antigo Testamento, Jesus ele estava quando o povo saiu do deserto e atravessou o Mar Vermelho. Jesus estava lá. Quando Daniel estava dentro da cova dos leões, quem estava com Daniel ali era Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, a Bíblia fala que Jesus estava com eles, até o ponto que diz: eu não estou vendo ali 3 homens, não, eu vejo o quarto, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, Jesus foi visto dentro da fornalha no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não era o tempo de Jesus se manifestar. Por quê? Porque Jesus, ele sempre chega na hora certa. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus vai chegar na sua vida na hora certa. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está clamando, irmão, tenha certeza, não é em vão a sua oração, não é em vão a sua campanha, não é em vão a sua busca, não é em vão a sua perseverança, não é em vão a sua insistência, porque Jesus, ele vai chegar, ele vai aparecer, ele vai se manifestar, e quando ele aparecer e se manifestar, virá com ele o milagre, virá com ele a cura, virá com ele a bênção, virá com ele o livramento, virá com ele todas as vitórias, porque quando Jesus chega, a bênção chega. Aleluia. Eu lembro que o pastor Leão pregou aqui na quarta-feira, ele falou um pouco sobre isso, sobre a bênção. E quando a pessoa de Deus, a bênção acompanha ela, né? Você soube falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando a pessoa é de Deus, não é porque ele é bonzinho ou assim, não. Todo mundo é falho e pecador, irmão. Deus, ele abençoa a gente é por causa de Jesus, é por causa da nossa fé, é por causa que nós acreditamos. Pessoas não acreditam em Jesus, não creem em Deus. É difícil Deus abençoar quem não acredita nele. Para Deus abençoar você, você não precisa fazer penitência, ficar andando de joelho, essa coisa toda, não. Para Deus te abençoar é simples. Abra o teu coração, receba Jesus na sua vida, deixe Deus entrar e fala: Deus, eu preciso do Senhor, eu acredito no Senhor e eu sei que o Senhor fará um milagre na minha vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Avançando um pouco a leitura, no capítulo 2 e no versículo de número 8, diz assim, ainda em Lucas 2:8: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam diante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou o esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, aleluia, que é Cristo o Senhor. E vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram-lhe os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Irmãos, é tremendo o que eu acabei de ler. Quando os pastores descobriram aonde Jesus havia nascido, diz a Bíblia que apareceu uma multidão de anjos do céu, cantando, glorificando e adorando a Deus. Imagina, essa com certeza
certeza é uma das cenas mais lindas de toda a Bíblia. Imagina você no deserto, em Israel, e de repente você vê milhares de anjos naquela visão gloriosa, cantando, louvando, adorando a Deus. Imagina que cena gloriosa. Diz a Bíblia Sagrada que eles encontraram em Belém. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? A palavra Belém quer dizer casa do pão. Sabe qual é a casa do pão que nós conhecemos hoje? A igreja do Senhor, a igreja de Deus. Nós só podemos ver essa glória de Deus aparecendo em nossa vida se nós estamos na casa de Deus, se nós estamos na presença de Deus. Sabe por que isso não é manifesto ao mundo? Sabe por que o mundo não vê essas coisas, não entende essas coisas e não crê nessas coisas? Porque os milagres que aparecem e acontecem nas igrejas, você conta para quem não é da fé, a pessoa fala, isso é mentira, isso é baboseira, isso é religião. A pessoa que não é de Deus, ela não vai entender essas coisas. Por quê? Porque ela não está se alimentando do pão que é a palavra de Deus. Mas eu sei que você acredita não é porque eu estou falando, mas é porque a Bíblia está dizendo. E se a Bíblia está dizendo, a palavra é a verdade. E essa palavra é a palavra que liberta. O caminho para que a pessoa ser liberta, ser abençoada, é crer na palavra deste pão verdadeiro, que é a palavra do nosso Deus. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Isso foi só para te explicar sobre o nascimento de Jesus, a glória de Jesus e o poder do nome de Jesus. Mas agora eu vou entrar no tema da minha palavra, porque agora eu vou começar a pregar. Isso foi só a introdução. Agora eu vou começar, mas agora é rapidinho. Eu só vou ler mais 3 textos para terminar a palavra. Qual é a importância do Natal? Vamos ler. Em primeiro lugar, vamos ler agora o livro de João. Nós lemos Lucas. Vamos avançar o próximo livro, até o livro de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo 16. Está escrito assim na palavra. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Lembra que eu falei que refere-se ao passado? Por quê? Porque o versículo 1 está falando da criação, quando Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva. Então aqui está se referindo mesmo ao passado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus estava com Deus na criação. Sabe quem criou o mundo? Foi Jesus. Aleluia. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso vai dizer, nele estava, quer dizer que não está mais. Irmãos, aqui João está escrevendo, e as cartas, os evangelhos, só foram escritos muitos deles depois de Jesus já tinha subido ao céu. Então quando ele fala estava, quer dizer, ele está falando do tempo que ele andou com Jesus. O João está se referindo quando ele estava presente com Jesus. Sabe aquele Jesus que veio aqui no deserto, que multiplicou pães, que disse aquilo outro? É dele que eu estou falando. Então esse estava aqui se refere a João dizer quando Jesus estava na terra. Não é que ele era passado, sempre ele era, amém? Só para explicar isso. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome é João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali está a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, quer dizer, Israel, os judeus, os religiosos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 15 e 16 para terminarmos. João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Qual é a importância do Natal? Em primeiro lugar, saber que através do nascimento de Jesus, porque Natal é o nascimento de Jesus, nós obtivemos a nossa salvação. Recebemos a salvação, recebemos o direito de ir para o céu. Não é por obras, não é por méritos, não é por merecimento humano. A graça de Deus alcançou você, porque Jesus veio a este mundo para lhe salvar, para abrir o céu para você poder entrar um dia. Observe bem que o texto que nós lemos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus, só é filho de Deus quem recebe a Jesus na sua vida. Se você recebeu a Jesus, tenha certeza, Deus está na sua vida, até nas suas veias está correndo o sangue poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Em primeiro lugar, o principal motivo do Natal é para reconhecermos que a nossa salvação, ela vem de Jesus. Aleluia. Segundo lugar, vamos agora ao Novo Testamento, que é o penúltimo versículo que eu leio. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Eu gosto demais desse versículo que eu vou ler agora, irmãos. É um versículo tremendo, é um versículo maravilhoso. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, eu vou esperar todo mundo encontrar, nem depois de Atos. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Qual é o sentido do Natal? Em primeiro lugar, é a salvação que Jesus deu por nós. Segundo lugar, nós temos a salvação e nós somos feitos nova criatura. Pessoas novas, mentes novas, corações novos, atitudes novas. Se nós falamos de amor, não é o amor falso como as pessoas falam, é o amor verdadeiro. Quando a pessoa é nascida de novo, ela tem atitudes diferentes. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela mentia, ela não mente mais. Se ela faz coisas erradas, ela para de fazer coisas erradas. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa foi lá e se batizou das águas, ela nasceu de novo, ela tem uma vida nova, uma vida em Jesus, que Jesus veio e transforma. Lembra de você, quando você era, como você era antes de se batizar? Lembra que antes de se batizar, a vida errada que você vivia, os comportamentos errados, as atitudes erradas, todos nós, todo mundo que está aqui, irmãos, sem Jesus, nós não tínhamos valor nenhum para este mundo. Esperávamos a morte, esperávamos o inferno, esperávamos o pior desta vida. Mas no dia que nós fomos a uma igreja, a um culto, e nós ouvimos alguns, ouvindo um pastor, uma pastora, um crente, alguém evangelizou, você foi à igreja, aceitou Jesus, recebeu o Senhor no seu coração, foi batizado nas águas. A partir daquele momento, você se tornou uma pessoa abençoada, a pessoa mais abençoada na terra. Não é por méritos, não é por nada, é porque Deus te ama, o Senhor te ama, Deus é grandioso, e Ele te fez uma nova criatura em Jesus. O sentido do Natal é saber que nós somos uma nova vida em Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Terceiro e último lugar. Aleluia. Vamos voltar a Mateus, onde nós iniciamos. Agora vamos ler o capítulo 25. É o último versículo que eu leio.
Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Qual é o sentido do Natal? Primeiro, a salvação. Segundo, sermos uma nova criatura em Jesus, uma nova criação, uma nova vida. Aleluia. Terceiro lugar, Mateus capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, versículo de número 31. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas ante ele, e apartará uns aos outros, um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitastes. Então também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizestes, não fizeste a mim. E não estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós somos salvos pela graça de Deus, isso é inquestionável. A salvação vem pela graça e não pelas obras. Porém, as obras fazem parte da salvação. Isso também é inevitável. Aqui o texto está dizendo o quê? Quando a pessoa ela é salva, quando a pessoa é nova criatura, ela ama o próximo, ela ama o seu irmão. O verdadeiro Natal, irmão, só os crentes conhecem o significado dele. Porque o mundo só lembra nessa época da festa, de juntar com a família. Muitos nem lembram de Jesus, irmãos. Nem tem Jesus no Natal. É só o Papai Noel. É como eu estava coisa do modelo outro dia. É só o espírito natalino, né, modelo? É só o espírito natalino. É só o tiozinho barbudo lá vermelho. Que não é o Lula, não. Estava falando do Papai Noel. Só lembro disso. Não tem Jesus. Esquece Jesus. Jesus para eles é como se fosse um mito. Mas o verdadeiro servo de Deus sabe que o Natal é muito mais do que uma roupa vermelha, é muito mais do que um presente, é lembrar que Jesus veio para salvar, é lembrar que Jesus fez de nós uma nova criatura, é lembrar, irmãos, que já que nós nos tornamos uma nova criatura, e nós somos salvos, irmãos, um dia nós vamos para o céu, um dia nós vamos encontrar com Jesus, um dia estaremos com Ele para sempre. Em terceiro lugar, o significado do Natal é saber que Jesus nos deu a vida eterna. Lembre-se, o Natal é para você lembrar dessas três coisas. Jesus te salvou, Jesus te fez uma nova criatura, e Jesus lhe deu o direito, como nova criatura e salvo, de ir para o céu. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos de novo. Glória a Deus. E agora essa oração eu vou passar para o pastor Hernando. Essa oração, irmãos, fale, clame, fale com Deus, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua salvação. Amém? Feche seus olhos.
Repita assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado pela minha salvação, por eu ser uma nova criatura na tua presença. Muito obrigado pela vida eterna. Aleluia. Fale com Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite na tua presença, por saber, ó Pai, que chegamos a mais um Natal. E obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor, pela salvação, porque nós lembramos que o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para transformar, o Senhor veio para dar vida eterna, porque a tua palavra diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta noite, Senhor, eu oro com o teu povo, com a tua igreja, que clama, que ora, que te agradece, Senhor, por mais um ano, Pai. Infelizmente muitas pessoas partiram, infelizmente, Pai, muitas pessoas estão tristes, ó Deus, por não ter um parente familiar, ó Deus. Te pedimos conforte, console cada família, console cada pai, cada mãe, cada idoso, cada filho, console, Senhor, este planeta todo, Senhor. Nós pedimos isso em oração, Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque, ó Pai, estamos aqui, meu Deus, na tua presença, servindo ao Senhor em espírito, em verdade, e nós te pedimos, ó Deus querido e Deus amado, continue abençoando o teu povo, está tirando, Senhor, a tristeza, a doença, a enfermidade, o cansaço, o mal, tudo aquilo, ó Pai, que tem perturbado, que tem atrapalhado, ó Deus, porque na tua presença, Senhor, a bênção, na tua presença a paz, na tua presença a vitória. E eu oro com toda a tua igreja agora, eu clamo com toda a tua igreja, determinando, sim, meu Deus, que o teu povo é abençoado, que a tua igreja é abençoada. Abençoa, Pai, todos os que ouviram a tua palavra esta noite, ó Deus, e que o Senhor conceda, Pai, sim, o Natal abençoado, com a sua família, com seus familiares, com seus amigos, o final de ano de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Estamos invocando o teu nome nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, e até aqui, ó Pai, nós somos mais que vencedores pela tua salvação, pela tua transformação e pelo teu grande amor em nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda em forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos receber essa ceia, aplaudindo em forte o nome de Jesus. Aplauda em forte o Senhor, glória a Deus. Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Deus abençoe o pastor Júlio por essa palavra maravilhosa em nome de Jesus, que é acerca dessa data tão importante do cristianismo, que é o Natal, que significa o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A qual foi bastante aqui explicado para todos nós, através do pastor Júlio, e Deus vai estar abençoando a vida dele de uma forma especial. Olha para você ver, quando a pessoa deixa de vir na igreja, olha que a pessoa deixa de ganhar, de aprender